último capítulo do livro O Avivamento do Odre Novo, Cura e Restauração. Vamos lá então dar continuidade e fazer o encerramento da leitura do nosso livro. O diagnóstico é a alma da cura. É necessário uma revelação definida de como está estruturada a nossa personalidade, identificando rejeição que nos traumatizaram, os modelos de autoridade que causaram essas rejeições e principalmente nossas escolhas pecaminosas resultante dessas rejeições. Parece complicado, mas não é difícil quando a gente para analisar tudo que nós já pesquisamos. Eu acho que quando a gente chega aqui, o diagnóstico é a cura da alma. É necessária uma revelação definida de como está estruturada a nossa personalidade. Quando a gente entende que eu estou estruturada, eu fui estruturada desse jeito, eu tive problema com isso, eu não recebi isso, eu tenho aquilo. A minha personalidade, ela se estruturou em cima de modelos de autoridades abusivos, né? Ou pessoas que não eram personalidades abusivas, mas eram pessoas, autoridades que largaram, abriram mão de suas responsabilidades. Então a gente vai entender que tipo de personalidade, identificando rejeições que nos traumatizaram. Cada rejeição que gerou um trauma, não é difícil da gente identificar isso. Na personalidade humana, rejeições prolongadas podem proporcionar uma severa distorção psicológica e emocional. Enquanto estivermos apenas lidando com as consequências presentes e não com as verdadeiras raízes que alojam a dor residual dos traumas não resolvidos, certamente não teremos êxito em ajudar pessoas. Todo problema tem raízes, assim como todas as pessoas têm suas raízes. Muitas maldições e problemas crônicos estão ligados às nossas raízes. O escritor está colocando que, enquanto a gente estiver lidando apenas com as consequências presentes e não com as verdadeiras raízes que alojam a dor residual dos traumas não resolvidos, a gente não vai conseguir ter êxito. Por exemplo, enquanto você ficar lidando só com as consequências da sua dor, dificilmente você vai ter êxito na sua cura. Gente, esse barulhinho que eu acho que tá ficando é que tá chovendo, tá? Daí tá fazendo muito, tá caindo ali numa goteira. Mas deixa pra lá. Você vai ter dificuldade de ser uma pessoa bem-sucedida no seu processo de cura. Porque as consequências é como que você está tendo febre, daí você vai lá e toma um remédio para baixar a febre. Daí passa por um período, a febre volta. Você vai lá, toma remédio de novo para baixar a febre. Passa por um período, a febre volta. A tendência daí é febre, indica que tem alguma infecção. Daí você não consegue. Daí de repente a infecção, ela começa a latejar, ela começa a gerar uma dor. Enquanto não vai lá identificar a infecção, o foco da infecção e tratar, não vai ficar tomando remédio para febre, não vai resolver. Assim enquanto ficar lidando com as consequências presentes e não com as verdadeiras raízes, não se terá êxito no processo de libertação, não se terá sucesso. Ele está colocando aqui que
Precisa de se chegar na raiz. Todos nós temos raízes. Todas as pessoas, elas vêm de uma raiz. E essa raiz é que define quem nós somos. E é nessa raiz que são colocadas a nossa essência, que definem. E é ali que a gente precisa ir e encontrar onde estão os problemas que estão nos afligindo, nos trazendo dor. Uma pessoa está curada quando pode se lembrar e falar confortavelmente dos traumas vividos. Perdoar não é esquecer, mas é poder se lembrar confortavelmente sem dor, sem constrangimento das perdas e agressões morais, emocionais e físicas sofridas. Então, a gente pode, por exemplo, eu posso contar da minha história, eu posso me lembrar de situações que eu passei. De vez em quando o Espírito Santo me faz lembrar de alguma coisa para compartilhar com alguém que eu estou acompanhando, aconselhando, para que aquela minha experiência seja usada naquela situação ali, para o Espírito Santo usar, para mim colocar como eu venci, a pessoa também pode vencer. Então, quer dizer, eu não esqueci, mas eu posso contar e aquilo não me dói, não me machuca mais. E coisas que foram causa de muita dor na minha vida. O aconselhamento serve como meio para que o Evangelho toque cada parte da personalidade. Em aconselhamento, precisamos analisar 3 aspectos importantes em relação ao passado das pessoas: experiências negativas do passado, feridas do passado e o ensino contaminado do passado. As feridas precisam de cura da cruz. Os pecados precisam do perdão da cruz. As crenças irracionais precisam ser transformadas pela renovação da mente. As feridas, elas precisam da cura. Os pecados precisam do perdão. Então, precisa se identificar o pecado para que ele seja perdoado. E as crenças irracionais precisam ser transformadas. A pessoa creu em coisas que só trouxeram problemas para a vida dela. Mas como que vai tirar isso da mente? É pela renovação da mente. Então, a pessoa ela cria em determinadas coisas, em determinadas crenças. Ela tinha algumas coisas que ela tinha como verdade. A pessoa vai buscar na palavra, junto com o discipulador, versículos, parábolas, explicação de Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que vai trazer a verdade sobre aquilo. E a pessoa vai se apegar e vai passar a crer, e vai passar a professar, ela vai passar a confessar isso que ela recebeu agora novo, de acordo com a verdade da palavra de Deus. Para que aquilo que ela tinha até então na mente seja cancelado. Se não colocar nada no lugar, e não é qualquer coisa que pode ser colocado, mas precisa ser a verdade da palavra de Deus que precisa ser colocado na mente. A mente precisa ser renovada para que a mente abra mão das crenças irracionais que ocupavam este lugar. É fundamental no processo de cura da personalidade perdoar a todos, especialmente aqueles que foram para nós uma referência de autoridade e que falharam conosco, como também nos responsabilizar pelas escolhas pecaminosas que fizemos, visto que ninguém pode nos ferir sem nosso consentimento. Com relação ao ensino do passado, existem filosofias de vida que podem transformar a vida de uma pessoa numa vida miserável. Filosofias, religiões equivocadas, filosofias machistas ou feministas,
filosofias políticas baseadas em rebelião, filosofias baseadas em inferioridade e autopiedade, etc., não devemos menosprezar o poder de engano do inimigo. A pessoa faz um processo de libertação e de cura e muitas das vezes ela não leva em conta, ela não traz para a luz, ela não fala no assunto, ela não faz um processo de se desfazer, de se libertar dessas filosofias. Quando Deus disse que os seus pensamentos são mais elevados que os nossos, Ele quis dizer exatamente que nossa filosofia, a nossa maneira de pensar está terrivelmente contaminada. Muitas maldições podem estar ligadas a tais aspectos. Precisamos ter o coração aberto para mudar nossas opiniões, receber o ensino que vem pela palavra de Deus, sendo transformados pela renovação da nossa mente e dessa forma experimentar sua boa, perfeita e agradável vontade. Trauma fisiológico. Cientificamente, uma criança nasce com apenas 25% do seu cérebro formado. Com 1 ano e meio de idade, já está com metade dele pronto. Aos 4 anos, com 75%. E aos 6 anos, com 90%. Aos 17 anos, o cérebro está completo e maduro. Sob a perspectiva de formação cerebral e de todo o sistema nervoso, a personalidade de uma criança é fisiologicamente formada até seus 6 anos de idade. Portanto, principalmente durante esse período, até os 6 anos, é quando se vai determinar se essa pessoa é amada, importante, se a vida é hostil ou não, se ela terá de viver ou tentar sobreviver diante das ameaças, etc. Traumas e abusos nesse período podem gerar severas e fortes distorções de caráter emocional e comportamental. Problemas e traumas que acontecem até os 6 anos são muito mais difíceis de serem resolvidos, infelizmente. Aqui entra a necessidade de uma cura divina sobrenatural. Nesse período tão delicado da vida, de maior necessidade de cuidado, é que o inimigo tenta concentrar seus ataques. Alguns dos principais ataques demoníacos podem ser listados: crítica contra a gravidez, concepção indesejada, a criança é concebida na luxúria e não no amor, tentativa voluntária de aborto ou qualquer outra forma de rejeição da gravidez, rejeição do sexo, conflitos e fortes brigas conjugais, abuso sexual na infância, incesto, abandono de pais, espancamento físico e moral, fome, miséria, doenças graves e longas, etc. Uma criança que até os 6 anos sofreu qualquer uma dessas coisas aqui, ou mais de uma, ela é bem mais complicado, é bem mais difícil de ser tratado, mas não é impossível, né? Como o escritor bem coloca aqui, precisa de um milagre da parte de Deus, mas com certeza o Senhor faz milagre. Vamos na segunda parte, que é os ratos da despensa. Quando existe uma proliferação de ratos na despensa da sua casa, você tem 2 opções: trancar a despensa e perder um cômodo, ou abrir a porta, deixar a luz entrar, limpar a despensa, caçar os ratos, exterminá-los e reconquistar o espaço perdido. O passo da confissão precisa ser dado. A confissão dos pecados ocultos e traumas tem o poder
sobrenatural de purificar nossa consciência de toda obra morta. Quebra o poder da condenação satânica. A confissão é a arma adequada para liberar a consciência da culpa, vencer o medo, a vergonha e o poder das maldições. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. A cura só vem quando expomos nosso trauma. Traumas se alimentam do nosso silêncio, que se caracteriza pela falta de perdão e confissão. O ponto de cura reside naquela situação no qual não queremos que Deus chegue, mas certamente é lá que Ele quer chegar. Deus quer chegar àquelas feridas às quais nós não queremos que Ele e nem ninguém toque, aquelas áreas escuras das quais fugimos e nos lembramos com profunda dor e agonizante vergonha. Este é o ponto da cura e da libertação da alma. O grande golpe sobre o pecado que nos fere e o trauma que nos prende é expô-los. Quando expomos nossas fraquezas, pecados e vergonhas, Deus nos fará fortes e santos, e de maneira nenhuma se envergonhará de nós. Disso emerge o potencial de um passado redimido. Então, minha amiga e meu amigo do Clube do Livro, você que está acompanhando desde o começo, e talvez você chegou num ponto que você acha que é impossível. Não, não é impossível. Você começar a colocar, orar e clamar diante do Senhor, pedir ajuda para o Espírito Santo, com certeza Ele vai te levar nesse lugar de cura. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar a graça necessária para que você venha colocar tudo diante do Senhor, para que você venha conversar com o seu discipulador, para que você venha falar de todas as vergonhas, as dores, os pecados, situações em que a pessoa se sente culpada, mas ela foi uma vítima do pecado de outra pessoa. Ela carrega a culpa, a dor e a vergonha do pecado de outra pessoa que está sobre a vida dela. Digamos, quando é abuso, abuso sexual, quando é estupros, quando são situações nesse nível, às vezes a pessoa ainda era só uma criança. Mas, se nós nos dispormos a buscar a cura para a nossa vida, a gente vai confessar. É um pecado de outra pessoa, e aquele grilhão está sobre a vida, prendendo a nossa vida. Quando o Espírito Santo nos fortalece e a gente fala, muitas das crianças, das pessoas, eles carregam a culpa que é da outra pessoa, na verdade, se sentem culpados pelo pecado alheio. Mas na confissão e no liberar o perdão, essa pessoa é totalmente livre. A janela de Zohar. A janela de Zohar fala sobre 4 áreas básicas de nossa vida: área aberta, área escondida, área cega e área desconhecida. A área aberta está relacionada com as coisas de sua vida que você e os outros sabem. A área escondida, existem coisas que você sabe, mas os outros não sabem. Na área cega, existe coisa que você não sabe, mas os outros sabem. Na área desconhecida, existem coisas que você e os outros não sabem. Ninguém sabe a não ser Deus. Precisamos da revelação de Deus, que vai prover um liberar da nossa vida. Nessa área pode estar entesourado não apenas o segredo que vai destrancar traumas e maldições, como também promessas, chamado ministerial, dons e muitas outras áreas que vêm do Pai.
Na área desconhecida, existem coisas que você e os outros não sabem. É uma total dependência de Deus, confiança no Senhor. É convidar o Senhor para trazer, é clamar ao Senhor para o Senhor trazer em sua luz. Quanto menores são a área escondida e a área cega, automaticamente amplia-se a área desconhecida, ou seja, maior será a revelação de Deus para resolvermos situações e maldições cujas raízes não conhecemos. Quanto mais transparência, maior a libertação, a cura e o potencial de desenvolvimento da personalidade em direção ao propósito de Deus. As fortalezas demoníacas frequentemente são construídas onde não existe transparência. Isso aqui é Essa aqui é uma situação que a gente tem que prestar bem atenção. As fortalezas demoníacas frequentemente são construídas onde não existe transparência, onde não existe liberdade. O que está escondido permanece sob o poder do inimigo. Purificação é o processo de crescer em transparência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. O que encobre em suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Duas coisas precisam ser radicalmente feitas em relação às nossas transgressões. Primeiramente, confessá-las e depois deixá-las. O segredo de deixar a transgressão reside na confissão. Aqui, o poder da culpa é quebrado e uma esperança sólida de libertação flui. Muitos não conseguem deixar a transgressão simplesmente porque não a confessam. A falta de confissão torna a transgressão uma frustrante cadeia de tentativas de deixar. Confessar aciona o poder de deixar. Confessar e colocar na cruz. Quando fazemos isso, Deus limpa a nossa vida. Finalmente, só resta manter o território conquistado sob o poder do Espírito Santo, perseverando nas posições tomadas e desenvolvendo uma vida secreta com Deus e transparente com as pessoas. Enfim, livres. Livres para viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Livres para cumprir o chamado, livre para servirmos a nossa família, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Somente depois de confessar e colocar na luz. E para isso requer que a gente se esforce, que a gente busque, que a gente clame ao Senhor. Gente, foi muito bom. Eu estou muito grata ao Senhor por esse privilégio que o Senhor me deu de estar com vocês, de concluirmos a leitura do Avivamento do Odre Novo, do Pastor Cote. Foi realmente um prazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a minha palavra para você é: não desista. O Senhor é bom, muito bom. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Gente, beijo para vocês. Deus vos abençoe. E eu creio que, quem sabe, teremos por aí novidades. Vamos ler, fazer leitura de um próximo livro. Se Deus quiser, logo nós teremos novidades. Gente, ó, beijo.